Gente, boa tarde. Primeiramente, quero agradecer a Deus e, segundamente, agradecer a vocês, tá bom? A todos que contribuíram para que possamos estar realizando essa live hoje. Eu vou já adicionar a Poliana, a psicóloga Poliana, para a gente dar início à live, tá bom? Já está entrando algumas pessoas na live. Obrigado a todos. Oi, Poli. E aí, tá beleza a imagem, aliado? E aí? Dá para me ouvir? Tudo tranquilo. Tudo tranquilo. Tá me vendo de boa Não, aí? então tá tudo ok. Pronto. Gente, Deixa- para quem a conhece, essa é a psicóloga Poliana Costa. Ela mora em São Paulo, ela é minha prima, tá bom? Decidimos fazer essa live hoje, a pedido dela. E qual é o tema da live, Poli? Saúde mental em tempos de isolamento social. Então, quem quiser fazer perguntas sobre esse tema, não vamos poder ficar fazendo perguntas fora desse tema. As perguntas serão apenas sobre o tema, tá bom? Então, eu vou dar a palavra para se apresentar, tá bom? E ao longo você vai começando a live, tá bom? Vai, Poliana, pode começar. Bom, pessoal, boa tarde. Eliabe já acabou de me apresentar. Meu nome é Poliana e sou psicóloga. Eu sou formada pela Faculdade Unime, em Salvador. Tá? Eu morava em Salvador até então. Tem um ano e pouco que eu resido aqui em São Paulo. Minha formação foi lá. Bom, eu resolvi fazer essa live, né, para falar um pouco, a gente ter esse bate-papo um pouco de como está sendo este momento de isolamento social na vida de vocês, né? Isso traz muito conflitos, desperta aí muitas emoções, né? E aí a gente vai desse bate-papo falar um pouco da saúde mental neste momento. Então, assim, vocês fiquem à vontade para falar como está sendo esse momento para vocês, como é que vocês estão lidando com essa situação, tá bom? A gente vai estar falando e, no decorrer, vocês podem estar fazendo pergunta acerca desse tema, tá? Não dá para a gente conversar sobre tudo, né, a respeito da psicologia, porque é amplo e para que a gente também tenha tempo suficiente para falar da demanda do momento, tá? É, a coronavírus está trazendo assim, impactos negativos nas nossas vidas, na nossa saúde mental. E como poderíamos reduzir esses impactos e manter a mente minimamente equilibrada neste momento de crise? Né? Todas essas incertezas do que pode acontecer e a noção de que as coisas podem ainda ficar pior, somando com a situação de termos que ficar em casa, né? Isso nos causa medo, né? Anseio, angústia. E isso faz com que a gente tenha muitos sentimentos que a gente não estava acostumado a lidar. A gente sai da nossa rotina, todos nós tínhamos antes uma rotina, trabalho, escola, faculdade, eu não sei como é a vida de cada um, mas todos tinham uma rotina. A partir do momento que começou a pandemia, né, um problema aí mundial, né, isso impactou diretamente nas nossas vidas. E aí tudo a gente começou a ter novas rotinas, né? Ou pelo menos tentar a ter novas rotinas. E aí devemos nos preparar emocionalmente e nos fortalecer mentalmente para que as coisas podem, as coisas ainda que vão surgir, para que a gente se prepare, né, para esse momento. Então isso faz com que a gente saia da nossa zona de conforto, né? Porque a gente estava acostumado a viver de um jeito e agora a gente tem que se adaptar, a gente tem que usar muita criatividade neste momento, né? E criar novas rotinas que a gente vai falar no decorrer aí dessa live. Bom, Poliana, eu separei algumas perguntas aqui para fazer para você. Mas antes de começar a fazer as perguntas sobre esse tema, eu quero te fazer uma pergunta pessoal.
Qual é a sensação de trabalhar com um psicólogo? Bom, Eliabe, é o seguinte, eu gosto muito de uma frase que diz assim: conheças todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar numa alma humana, seja apenas outro humano. Né? Embora nós, psicólogos, temos conhecimentos, né, acerca do comportamento humano, acerca e dos seus estados mentais, né, da cognição, a gente tem ferramentas, né, toda teoria é uma ciência, né, a psicologia. Então, embora a gente tenha essas ferramentas para lidar com o sofrimento humano, lidar com o humano, quando a gente se coloca diante do outro humano, né, isso, querendo ou não, isso mexe com a gente. Eu me sinto uma pessoa melhor depois que eu me tornei psicóloga, tá? O meu modo de pensar era outro, né? E a partir do momento em que eu me tornei psicóloga, que comecei a estudar, comecei a ter uma compreensão maior, né, da dimensão psíquica, né, subjetiva do ser humano, isso me tornou uma psicóloga melhor, né? Isso me tornou uma ser humana melhor. Não é fácil, tá? Não é fácil você lidar com o sofrimento da outra pessoa, com as emoções, tá? Mas é possível. E como eu falei, isso não torna o ser humano melhor, né? Isso faz a gente perceber, sair da nossa zona de conforto e perceber que não é só a gente, né? Que sente, não é só a gente que tem determinadas emoções, essa coisa de lidarmos com nós mesmos, né, um certo egoísmo até, né, a gente perceber também que existe um outro ali, né, e ajudar o outro a encontrar um possível caminho diante dos seus conflitos existenciais. Entendi. Bom, desde quando a live começou, teve a Nilce Correia, Ana Clara, Bruno de Jesus, Lai, Duda, e aí Adriano, Cibele e Pastora Ana Lago. Gente, Pastora, olha, peraí, pastora Ana Lago. Ana Lago é psicóloga, tá, gente? Ela se formou também junto comigo, tá? Minha amiga aí do coração. Fizemos faculdade juntos de psicologia. Começamos também após, né, juntas, de terapia cognitiva comportamental. Né? É uma pessoa incrível, muito inteligente também, viu? Quem quiser aí fazer psicoterapia online, que é, né, a nova modalidade no momento, já que a gente não está podendo, né, sair de casa, psicóloga Ana, é uma boa psicóloga, viu? Indico. certo. Gente, Prontinho, Eliabe, pode perguntar. então, deixando claro mais uma vez, a live é para fazer perguntas sobre o tema, tá bom? Quem quiser, ao longo da live, quem quiser fazer as perguntas, fique à vontade. Bom, eu olhei algumas perguntas aqui para fazer para você, Poliana. E a primeira pergunta que eu quero fazer é: as pessoas se sentem mais solitárias durante o isolamento? Então, Eliabe, não é que a pessoa se sente mais solitária. É bom a gente compreender a diferença entre ser solitário, né, estar solitário, na verdade é estar solitário, e se sentir sozinho, que é diferente, tá? Não necessariamente esse momento aumenta a solidão. O sentimento de solidão, ele é subjetivo, né? É uma sensação que você não tem ninguém ao seu lado, que ninguém te apoia, te entende, que ninguém te compreende, e estar conectado a alguém, né? Essa compreensão que você tem que não pode contar com ninguém, sabe? Que é diferente de estar sozinho. Porque muitas vezes a pessoa está sozinha, mas não necessariamente ela se sente solitária, ela está bem com ela mesma, ela consegue ter conexão com outra pessoa, consegue ser compreendida, tá? E isso não faz com que ela fique mais solitária, ela seja solitária. Então é diferente, tá? Ser solitária e estar sozinho, tá? Porque assim, agora com o isolamento social, a gente, muitas pessoas estão em casa sozinho, né? Não está com seus familiares, né? Está passando a quarentena aí sozinho. Então, não necessariamente ela está solitária por estar sozinha, né? Ela consegue ter essa conexão com outras pessoas, né? E muitas vezes você está rodeado com seus familiares, está passando a quarentena com seus familiares, com seu esposo, com seus filhos,
mas você não se sente compreendido, você não se sente conectado com essas pessoas, tá? E aí sim você se sente solitário. E se sentir solitário prejudica a saúde, tanto psíquica quanto física também, tá? Então, é importante, assim, para as pessoas que têm esse sentimento subjetivo, né? Esse sentimento de solidão, ela procurar ajuda, tá? Para ela entender o que está passando, né? É, eu sugiro aí que essas pessoas procurem ajuda, tá? Mas essa diferença não é que você vai se sentir mais solitário no isolamento, não. Você já estava com esse sentimento, tá entendendo, Eliade? Você já estava se sentindo solitário antes, já tinha essa sensação de não estar conectado com ninguém, tá bom? Então ela não aumenta. Certo. Pergunta respondida. Pode ir para a pergunta? Sim, sim. Bom, a segunda pergunta é: o excesso de informação pode ser prejudicial nesse momento? Sim, ó. O excesso de informação, ele pode nos prejudicar no seguinte aspecto. A gente, sim, a algum nível, a gente precisa sim, se manter informado, tá? Para saber o que está acontecendo, né? Para saber as novas posições até da Organização Mundial da Saúde. Enfim, a gente saber o que está acontecendo, a gente precisa sim estar conectado, buscar notícias, né? Mas o que está acontecendo é que as pessoas estão conectados 24 horas essas informações, tá? Então, assim, e muitas dessas informações até é fake news, né? É falsa, é alarmante. Então, isso faz com que você fique mais ansioso, porque você está ali o tempo todo, ai meu Deus, o que tem de novo? As pessoas morreram, enfim, só sendo recebendo, né, aquelas notícias ruins, e isso não vai ajudar, né? Então, eu sugiro aí que você separe, né, um momento, né, para poder acessar essa notícia. Tem um canal de segurança que você pode acessar essa notícia e acessar apenas uma vez no dia. Então, você tira assim, uma vez no dia, você vai lá, acessa as informações, né, fica sabendo o que está acontecendo ao seu redor e pronto, tá? É o suficiente, até porque a gente já tem todas as informações necessárias, né, para esse momento, né, que é lavar as mãos, colocar máscara ao sair, passar álcool em gel, essas coisas tudo que é fundamental nesse momento, a gente já tem essas informações, tá? Então, as outras informações que é necessário para a gente se manter atualizado, a gente pode buscar em um único momento durante o dia. Entendi. Pode ir para a próxima pergunta? Sim. O que é ansiedade e como controlar a ansiedade nesse isolamento? Então, boa pergunta. Então, gente, a ansiedade, ela é uma emoção normal do ser humano. Todos nós temos um nível de ansiedade, certo? É a ansiedade que faz com que a gente levante de manhã e planeje uma rotina, certo? A ansiedade, ela é importante na nossa vida, né? A gente não tem como viver sem o mínimo possível de ansiedade. Agora, sim, quando a ansiedade ela é desproporcional, ela tem intensidade assim muito grande, ela começa a prejudicar o dia a dia da pessoa, tá? Então a pessoa começa a ter problema no trabalho, começa a ter problema no relacionamento, então começa a prejudicar mesmo a vida da pessoa. Então isso aí já passa a ser uma patologia, e como patologia ela precisa ser cuidada, certo? A ansiedade ela é uma emoção, né? Ela é uma apreensão, assim, um sentimento de medo, né, de angústia, do que ainda pode vir a acontecer, né? Então é algo assim que nem aconteceu, mas que a pessoa já está ali com todo o pensamento, sabe, voltado para o futuro, né? E se acontecer isso, né? E principalmente nesse momento agora, né, Eliade? Então assim a gente não tem muita segurança. A gente não sabe muito o que está por vir, né? A gente não tem ainda uma cura, a gente não tem ainda uma vacina. Então, a gente não sabe como é que vai ficar a economia depois disso. Então, a gente não sabe como ficar nossos empregos. Então, assim, isso nos gera muita ansiedade. Por quê? Porque é incerteza, né? Essa angústia de não saber o que vai acontecer no dia de amanhã, né? Então, assim, diante de um perigo, o que o nosso cérebro faz? O nosso cérebro, ele recebe, o nosso cérebro ativa uma área, sabe? Chamada de amígdala, e ela
substâncias, né, neurotransmissores para o nosso corpo. Para quê? Porque diante dessa situação de perigo, né, a gente fuja ou enfrente a situação, certo? Então a gente vai imaginar diante de um assalto, certo? Diante de um assalto, quando o nosso cérebro percebe ali, né, o assaltante, né, o que está acontecendo, você já reparou que o nosso corpo, a gente começa a suar frio, o nosso coração começa a palpitar, né? A gente a respiração fica mais curta, né? O que a gente chama de hiperventilação, né? A gente desencadeia várias reações fisiológicas no nosso corpo quando a gente passa por uma situação de perigo, não é isso que acontece? Não sei se você já foi assaltado ou qualquer situação de medo faz com que a gente tenha essas sensações. Mas eu consigo imaginar. Então, mas numa situação de medo, não do assalto, mas imagine aí uma situação de você se sentir ansioso, né? Quando foi apresentar um trabalho na escola, né? Algo assim. A gente se sente ansioso e a gente desencadeia essa série de sintomas fisiológicos que faz com que a gente o quê? Ou enfrente a situação, né? Ou senão a gente fuja. Né? Por isso que a gente ouve muito fulano teve um assalto e fulano enfrentou o ladrão e tal, ou a gente foge. Então, essa série de sintomas faz com que a gente se prepare ali para aquela situação. Tá? Isso é natural do nosso corpo, diante de uma situação de perigo, diante da ansiedade. Tá? E só que há o perigo real, né? A gente sabe que está tendo um assalto, né? E agora, com essa situação da pandemia, onde há um perigo, né? Só que esse perigo a gente não sabe muito do que se trata, né? Imagine só, a gente não sabe muito se vai achar logo uma cura, quanto tempo vai ficar. Então, são muita incerteza. Então, assim, o nosso organismo libera as mesmas sensações, né? A gente fica ansioso, então as mesmas sensações que eu falei do assalto, né? Do coração palpitar, de sentir, né? Tremedeira, suor, enfim, a gente sente essas mesmas sensações, mesmo que a gente não entenda ali aquele perigo, porque é um perigo potencial, né? A gente não aconteceu ainda, mas a gente já está ali com o pensamento adiante. Ai, meu Deus, como é que vai ficar a economia? Como é que vai ficar meu emprego? E aí, se está demasiado, se é né? Você já começa a sentir aquilo ali muito forte, tá? Então, assim, o que eu sugiro neste momento, que foi outra pergunta sua, né? Como controlar a ansiedade? Né? Primeiro é você aceitar, né? Esse momento é um momento difícil, né? A gente sente realmente uma grande diferença, né, nas nossas emoções, né? Mas é aceitar essa sensação de ansiedade, né? Ela é ali, ela é real, ela é presente. Então, se a gente ficar lutando muito, vai intensificar mais ainda, sabe? Então, depois é entender que você não pode controlar tudo, certo? Por que a gente fica tão aflito? É porque a gente não pode controlar. Tá ligado? A gente não pode controlar o que vai acontecer amanhã. A gente não pode controlar, a gente quer sair pra rua, né? A gente quer fazer nossas coisas e a gente não pode, né? A gente não tem essa autonomia que antes a gente tinha do ir e vir, né? Essas incertezas, essas coisas, a gente não tem como controlar o que vai acontecer. E aí a gente fica nessa ansiedade, nesse nervoso. Então, você compreender que nem tudo você tem o controle, tá? E essas coisas, Eliabe, que a gente não tem o controle, né? A gente deixa um pouco de lado. Por quê? Porque não vai adiantar. Não vai adiantar você ficar ruminando isso no pensamento. Não aconteceu ainda, tá? Vamos esperar as coisas acontecer para a gente se preocupar com elas, né? Então, o que a gente pode controlar nesse momento? A gente pode controlar, nesse momento, as recomendações, né, do Ministério da Saúde, né? É o que a gente pode controlar, ficar isolado em casa, lavar bastante as mãos, todas essas coisas que a gente está cansado de saber, sabe que a gente tem um certo controle, a gente vai fazer. A que a gente não pode, a gente espera até o momento que a gente puder fazer algo, tá? Criar uma rotina também, Eliabe, neste momento é importante. Porque, como eu falei, a gente ficou, tipo assim, a gente foi pego de surpresa, né? A gente não se preparou para este momento, veio assim do nada, apareceu nas nossas vidas, e a gente ficou assim, e agora? Né? O que é que a gente vai fazer? Eu tinha uma rotina, e agora? O que é que eu vou fazer da minha vida? Eu vou ficar em casa o tempo todo, né? entediada? Muito estranho, né? E aí, a gente não tem mais essa rotina. E o nosso cérebro, aliás, ele está acostumado com rotina. A gente precisa de rotina, tá? Senão a gente fica no caos. A gente precisa de rotina. Então, o que a gente vai fazer? Vai planejar uma nova rotina. A gente não tem mais aquela rotina antiga,
né? Mas aí requer que a gente planeje agora uma nova rotina, né? Então, assim, ficou tudo muito bagunçado, né? Não sei se algumas pessoas não, mas para outras, assim, tipo, dorme na hora que quer, acorda na hora que quer, aí dorme de noite, dorme à tarde, aí quando chega à noite não consegue dormir. Por quê? Porque já dormiu a tarde toda, né? Isso. Dorme 2 horas da manhã, enfim, e aí acorda muito tarde. Então a pessoa não tem rotina, tá? E isso acaba trazendo, inclusive, ansiedade, tá bom? Então, assim, planejar essa rotina, né? Ter um horário para dormir, ter um horário para acordar, isso, inclusive, vai ajudar no sono, tá? É, planejar ali o dia, tipo, esse horário eu vou reservar para limpar a casa. Eu não sei, cada um tem um que faz dentro de casa, né? Esse horário eu vou reservar para isso. Esse horário eu vou deixar para fazer alguma coisa de lazer, ler um livro, jogar videogame, montar quebra-cabeça. Enfim, use a criatividade. Faça algo, mas não fique com a mente parada, tá? E fazer exercício físico também, atividade física. Mas como vai fazer? Tipo, as pessoas mesmo que iam muito para academia, né? E agora tá dentro de casa, e aí fica, nossa, porque o corpo, quem faz academia sabe, o corpo ele necessita, porque ele já está acostumado. Então ele necessita de atividade física. Então, assim, assiste, tem muitas aulas no YouTube, né, de profissionais aí, de educador, aliás, que está ensinando como fazer esses exercícios dentro de casa. E, inclusive, ajuda na imunidade, tá? Exercício físico ajuda na imunidade, além também de ativar aí um dos hormônios da felicidade, né? Endorfina, por exemplo. Então, é importante a atividade física, manter uma boa alimentação, tá? Como eu falei, evitar muitas informações negativas, né? Porque a mente da gente, ela cria cenário, né? Então, a gente está vendo ali na televisão, enfim, um monte de coisa ruim, no WhatsApp, muitas pessoas mandando só notícia ruim, né? Vamos fazer esse caminho inverso, vamos mandar notícia boa para essas pessoas, porque, assim, independente do que está acontecendo, né, tem coisas boas também acontecendo, só que a mente da gente está focada só para as coisas ruins, e a gente não está vendo as coisas boas que estão acontecendo, né? Muitas pessoas estão ajudando, sendo solidária, tá, Eliabe? Neste momento, ajudando as pessoas, né? Em vez de ficar mandando aí notícia ruim pro pessoal, vamos mandar algo bom, né? Vamos ajudar essas pessoas nesse momento, tá? Tá, o que mais? Que eu posso dizer? Eu acho que é isso, Eliabe. Manter uma rotina, fazer atividade física, ter uma boa alimentação, procurar fazer algo que gosta, ter momentos de lazer, né? Quem está trabalhando em casa mesmo, ter cuidado com essa questão Porque quando você estava trabalhando, você tinha um horário, né? Para entrar no trabalho, um horário para ter o descanso, né? Um momento de descanso e um horário de ir embora, né? Para suas casas. E agora, trabalhando em casa, parece que isso está muito meio que, né? Não sei que hora eu pego, não sei que hora eu termino, não sei que hora eu descanso. Então, assim, ter esse cuidado de manter essa rotina também. De ter o horário de entrar, de ter o horário de descanso do almoço, de ter o horário de encerrar as atividades, tá? Não ficar de pijama o dia todo, né? O seu... Imagina só a pessoa trabalhando em casa, né? Aí acorda, né? Lava o rosto malmente, vai direto pro computador, né? Trabalhar ali, né? E aí essas pessoas, ela fica ali com pijama. Nossa, o cérebro não entendeu que você vai trabalhar, entendeu? Porque a gente já estava acostumado a vestir a nossa roupinha ali de trabalho e Bem pleno. pegar o transporte. E agora a gente levanta e com pijama mesmo vai trabalhar. Então, tenta manter um pouco da rotina que tinha antes, tá? Se você tomava banho, tome seu banho, vista uma roupa, né, que você costumava vestir e vai fazer o seu trabalho. Sabe, Polly, muitas pessoas chegam até mesmo a reclamar porque, assim, um exemplo, eu trabalho em uma empresa e eu pego minha férias para o mês de junho todo ano. Todo ano eu pego aquelas férias. Só que aí a gente fica naquelas férias, só que as nossas férias suponhamos que as férias veio antecipadas. A gente está mais de vai fazer 2 meses que a gente está nessa quarentena, que parou as Sim. coisas, na verdade. A gente fica achando estranho, fica reclamando. E peraí, mas se a gente estava esperando um mês de férias, por que a gente está reclamando quando tem 2 meses de férias e não sabe quando é que vai acabar isso? Sabe por quê? Porque agora a gente está sendo obrigado. A gente agora está sendo obrigado, tá entendendo, aliado? Antes, a gente tinha até um planejamento para essas férias. E é diferente.
é bom a gente compreender que não é férias. Por quê? Porque não tem nada a ver com férias, tá? Então você não pode ir e vir, você não pode ir à praia, ir ao cinema, você não faz coisas, você não viaja, você não É, faz coisa que você iria fazer nas férias, né? É totalmente diferente. Mas a é gente pode pensar complicado. o seguinte, mas Eliabe, gostei desse comentário. A gente pode pensar no seguinte, não é férias, tudo bem, mas vamos pensar, né, o que antes, né, de acontecer isso, com nossa rotina tão pesada, trabalho, faculdade ou escola, não Uhum. sei, que a gente não tinha tempo de fazer, né? Sempre tem algo que a gente, nossa, quando a gente, né, poxa, eu queria tanto fazer isso, mas não tenho tempo, queria tanto ficar mais com meus filhos, queria tanto curtir mais meu esposo, fazer algo com meu esposo, queria tanto isso, queria tanto aquilo, queria tanto fazer um curso, né? Tem cursos online aí. Queria tanto isso, queria tanto aquilo. E agora a gente está com esse tempo todo livre, daí a gente não está tendo essas recordações das coisas que a gente gostaria de fazer antes e que a gente não tinha tempo para fazer. E agora a gente tem esse tempo. Então a gente vai usar desse tempo, Eliabe, para fazer coisas que a gente gostaria de ter feito e naquele momento não teve como, tá? Então, apesar de não ser férias, apesar de que a gente não pode sair, não pode fazer o que a gente gostaria, mas tem coisas que dá, sim, para a gente adaptar para esse momento. Entendi. A próxima pergunta. Bom, tem pessoas que estão acostumadas a dormir no seu horário normal, pessoas que dormem 10 horas, pessoas que dormem 11 horas da noite, já pegou esse costume. Mas tem pessoas que já estão ultrapassando isso porque do pânico, porque estão com medo e já não conseguem mais fazer as coisas. Igual você falou um pouco na pergunta assim, mas tem pessoas que estão perdendo a noção das coisas e estão perdendo a noção do tempo de dormir. Não conseguem mais, como posso explicar, não conseguem mais controlar o seu tempo. Está dormindo 2 horas da manhã, 3 horas, meia-noite, então Ou perdeu dorme muito ou dorme nada, né? isso. Então a pergunta é, o que ajuda a dormir? Então, Eliabe, é, é até de se esperar, né, que a gente tá assim Uhum. com sono meio descontrolado, né? Porque é como eu falei, o cérebro acostumou a ter uma rotina. Então a gente tinha uma rotina e agora a gente precisa de uma nova rotina, Isso. tá? Então o que acontece com o sono? Este momento traz mesmo, como eu falei, né? A gente vai se sentir triste em certos momentos, a gente vai se sentir irritado, vai sentir medo, tá? São emoções que a gente vai sentir em algum momento, porque é uma situação nova, né? Não foi ensinado pra gente que a gente iria passar por isso e como a gente ia lidar com isso, né? Então a gente vai sentir mesmo essas angústias. E o que acontece, eu acho que acontece muito, né? Quando você deita para dormir, os seus pensamentos ficam ali acelerados, né? Você começa a pensar muitas coisas. Você deita para dormir, você não consegue, porque os pensamentos ficam ali, pensando em uma coisa, pensando no outro, o que vai ser, o que vai ser. Lembra dos Isso. pensamentos que eu falei, né? Dos Isso. pensamentos do ansioso? Então vai ficar com esses pensamentos perturbados, né? E aí o que acontece? Você também não mantém uma rotina ali para dormir. Você simplesmente fala, bom, vou dormir, deita e acabou, né? Uhum. E aí esses pensamentos começam a vir, né? Então, assim, a pergunta é, né? Como é que a gente pode acalmar esses pensamentos, né? Para poder a gente dormir, né? Porque é difícil, é complicado, né? Então, assim, Eliabe, eu sugiro que a gente faça uma higiene do sono, né? Que a gente saia da transição dos pensamentos acelerados, dos pensamentos ansiosos, do que pode vir a acontecer, e a gente consiga relaxar, tá? Fazer com que o nosso cérebro perceba que aquele momento é para dormir, tá? E a gente consiga relaxar e conseguir, de fato, dormir bem, né? Então, assim, a higiene do sono do que se trata, né, Eliabe? Então, assim, eu sugiro que 2 horas antes, 1 hora e meia, no mínimo 1 hora. Antes, a gente já prepare para dormir, né? Então, é como se a gente tivesse avisando ao cérebro, ó, daqui a pouquinho eu vou dormir, tá? Me ajude. Então, assim, você evite coisas estimulantes, tipo, evite ficar na tela do celular, porque é muito o que acontece. Você não está conseguindo dormir, tá? Você deita, os pensamentos ficam ali, você não consegue dormir. O que é que você faz? Pega o celular. E aí fica, né, rolando ali as notificações, fica ali entrando no Face, no Insta, né, e você vai ficar ali, não vai conseguir dormir mesmo, né? Você está estimulando o cérebro,
ele vai entender, né, que é o momento de você dormir, né? Então, evitar você ficar na tela do celular, né? Evitar, inclusive, alimentos, né, que tem estimulantes. É você ter rotina também para dormir, tá? Então, talvez seja um momento de você, além de evitar o estímulo, né, evitar barulho. Ah, meu pai, mexeu aí, Eliabe? Ah, consertou aqui. Evitar falar em problemas, né? A gente também pode estar ali com a pessoa do lado e começar a conversar sobre o coronavírus, enfim. É você preparar a sua mente para dormir. Então, essa hora aí que eu falei, né? Além de vocês evitar isso, você ouvir uma música relaxante. Não é uma música que vai estimular seu cérebro a ficar dançante, tá? É uma música relaxante, tá? Fazer respiração diafragmática, tá? Que eu vou falar um pouquinho mais adiante, eu acredito. Isso tudo vai cooperar com que seu cérebro entende que você vai dormir, que você consiga acalmar a mente para dormir, tá? E, assim, Eliabe, não vai acontecer num passo de mágica, tá? Não é porque eu vou não estimular meu cérebro a essas coisas e aquietar os pensamentos para aquele momento, fazer algo que me relaxe, né? Meditar, né? Colocar os pensamentos no aqui e agora, tá? Porque, como eu falei, o nosso pensamento fica acelerado, pensando no o que vai acontecer, tá? Então, trazer esses pensamentos para o momento presente, tá? Mas não vai acontecer assim, eu não vou conseguir assim, seguir o que você falou, Poliana, rápido para resolver. Não, tudo é um processo, tá? Então você tenta fazer isso, tá? Fazer essa higiene do sono, se preparar para dormir, para que o cérebro compreenda que você vai dormir. Mas você tenta hoje, aí amanhã tenta de novo, vai ter um momento que você vai conseguir dormir com facilidade, tá? Mas não vai ficar no celular porque não consegue, não vai ficar na frente da televisão porque não consegue, tá? É você acalmar a mente para aquele momento do sono. Entendi. Ok, Polly. Bom, entrou com a gente aqui de novo. Thalita, Elise Smith, Cleberson Ribeiro, Diel Alves, Mamai é sua amiga, né, Polly? Quem? Mamai 8408. Ah, por nome assim eu não sei. Ela colocou aqui, amiga Polly, saudade de você, minha pequena. Mamãe. Amiga, eu acho que deve ser Maiara, uma amiga minha também da época de faculdade. Eu acho que deve ser ela, não tenho certeza. Maiara, se for você, dá um oi aí. Hã? A tia Lid também tá com a gente. Tá bom. Alves Diel fez uma pergunta, no fim da live te responde, tá bom? Cristiana Lago entrou de novo. Nábia Ferreira. Helder de Jesus deixou uma pergunta, depois a gente responde também. Até minha avó tá com o Instagram. Meu Deus, as coisas estão evoluindo, Jesus. Como assim? Meu Deus, é forte. Mas é isso mesmo, viu, Eliabe? Os avós, aí as pessoas que estão em risco, né? É o momento deles aprender mesmo a mexer nessas ferramentas. Porque imagine só, se para nós jovens já está difícil, que a gente, né, sabe mexer, né? Verdade. Imagine para eles, né, que não sabe, né? É o momento de aprender mesmo. Também tá com a gente, deixa eu ver aqui. Também tá com a gente Bruno Ramos, meu amigo, Eulívia, Fabrício Vittar e Pedro Henrique, tá bom? Obrigado pela presença. Bom, a próxima pergunta é... Consiga água, por favor. Fábio Camilo acabou de entrar. Pai, pega 2 copos de água, por favor. Para mim. A próxima pergunta é: como evitar conflitos nos relacionamentos durante o confinamento? Como evitar conflitos? Pergunta muito boa também, tá? Assim, Eliabe, o que acontece é que a gente, antes também da pandemia, tudo agora a gente comparar, né? O antes e o depois, né? Antes da pandemia. Então, a gente tinha uma rotina e muitas vezes essa rotina nossa não permitia. Só um minutinho, Eliabe. Tranquilo. E muitas vezes essa rotina nossa não permitia que a gente convivesse muito
com os nossos familiares, com nosso esposo, com nossos filhos, né? Porque a gente saía de manhã, o outro também saía de manhã, ia trabalhar, enfim, quando voltava, voltava já cansado, então aí ia se alimentar, ia fazer as coisas que de costume, e logo após ia dormir e os dias iam se passando, né? Se convivia mais no fim de semana. E agora tudo mudou, né? A gente agora está aí convivendo com essas pessoas, convivendo com nosso esposo, com nossa mulher, com nossos filhos, com nossos familiares, nossa mãe, enfim, né? Seja com quem você está vivendo esse momento de confinamento. 24 horas com essas pessoas, né? E a gente não está acostumado a viver 24 horas com essas pessoas. Porque antes era diferente. Antes a gente passava ali algumas horinhas junto, então tinha até tempo de sentir saudade, né? Porque estava o tempo todo na rua, tinha até tempo de sentir saudade. E agora eu não aguento. Aí tem muito memes, né? Inclusive no Facebook e tal, falando, né? O que eu faço com minha esposa? Eu não aguento mais, né? Eu não aguento mais meu marido dentro de casa. Por quê? Porque as pessoas não estão acostumadas, isso está sendo novo também. Então, assim, ainda mais quem tem o costume de trabalhar o dia todo. Isso aí, é isso mesmo. Então, assim, mas Eliabe, você há de concordar comigo que, assim, se agora está aparecendo todos esses conflitos, né, entre a familiar, entre o casal, enfim, é porque antes também não estava bom. Porque se antes estivesse bom, agora não ia ficar evidente esses conflitos. Ou seja, os conflitos ali já existia, mas estava ali, né, encoberto, não se notava muito, não se falava muito sobre, mas agora isso está evidente, tá? Agora a gente dá para perceber o que irrita, o que o outro irrita, sabe, na gente. A gente percebe. E assim, Eliabe, outra coisa importante, se a gente não está bem com a gente mesmo, tá? Se nosso relacionamento com a gente mesmo não está bom, como é que a gente vai se relacionar com o outro de forma saudável? Se a gente não está dando conta da gente mesmo. Se você não está bem com você mesmo, como é que você vai estar bem com o outro? Né? Então é entender o que você está sentindo agora neste momento também, tá? Porque não está sendo realmente fácil para ninguém. Né? Então é perceber suas emoções, né? Porque tem momento que a gente vai realmente sentir, como eu falei, medo, sentir raiva, né? Então, de repente, ali a gente está irritado, e aí chega o outro e fala alguma coisa, né? Nem é algo tão grave, mas como a gente já está ali irritado do momento, da situação, de tudo, né? A gente vai lá e desconta no outro, né? Então, assim, o problema nem é explodir naquele momento, mas você não perceber depois que você errou, que você descontou a sua raiva, a sua angústia, enfim, aquele sentimento ruim que estava dentro de você, você descontou na outra pessoa, né? Porque no momento que a gente sente e a gente passa para o outro aquele sentimento, né? A gente consegue lidar melhor. Então, assim, o que eu sugiro é que a gente fale para o outro o que a gente está sentindo, tá? Se você falou algo, disse algo que machucou a outra pessoa porque você estava irritada, enfim, que é normal se sentir irritado, perceba que isso é algo seu e que você não tem que descontar no outro, tá? E aí você pede desculpa. Você pede desculpa ao outro, ó, e fale do que você está sentindo. Olha, fulano, realmente eu errei com você, eu não deveria ter falado isso, tá? Te machucou, eu sei que não foi legal, me desculpa, mas é porque eu tô me sentindo assim, 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 assim. Olha só, você tá colocando pro outro que você tá frágil também, tá? E aí, com conversa, com diálogo, eu digo que tudo se resolve, né? A partir do momento que você tá falando pro outro que tá bem, você também dá a oportunidade de falar pro outro também as suas emoções, isso pode ajudar bastante num conflito, né, entre o casal, entre a família, né? Então, também respeitar, Eliabe, também o espaço do outro, né? Muitas vezes você está vivendo na minha casa pequena, onde não tem muitos cômodos, mas, assim, dê um espaço para o outro, né? Deixe ele um pouco fazer o que ele quer, né? É algo diferente, é algo novo. Então, assim, e quando tiver oportunidade, aí para os casais, né, faça algo junto, né? Então, assim,
é um momento assim que você faz o que você quer, o que você planejou da sua rotina, eu faço o que eu planejei para minha rotina, e Uhum. em algum momento a gente vai compartilhar isso, a gente vai fazer algo junto. Entendi. Então ajuda bastante essa convivência, tá? E não potencializar também o sentimento do outro. Então, digamos assim, eu percebi que meu esposo está mais irritado hoje, tá? Porque não é todo dia que a gente vai amanhecer bem, principalmente agora. Então, eu percebi que meu esposo está irritado. E aí, eu vou ficar, como diz o ditado, né? Eu vou ficar com a onça com vara curta, né? Então, se ele está irritado, né? Se eu percebi que tem algo ali nele diferente, eu vou respeitar o espaço dele, eu vou respeitar o momento dele, tá bom? E depois eu posso até chegar, né? E falar, olha, você quer conversar, né? Você quer falar sobre o que você está sentindo, né? E aí vai do outro, se o outro vai querer compartilhar os sentimentos, né, as emoções que está sentindo ou não. Aham. Então, o diálogo é sempre importante para evitar os conflitos, né? Isso aí. Ah, Eliabe, é só rapidinho também uma coisa que acontece muito agora e que, né, gera conflito, é os afazeres domésticos, né? Que agora o homem e a mulher estão em casa, né? Então, dividir as tarefas é muito importante, né? Então, assim, muitas vezes, assim, acontece só a mulher fazer, né? A mulher sempre fazer as tarefas, e aí ela fica, digamos assim, que ela fique falando, né? Ninguém me ajuda, eu faço tudo sozinha, e coisas do tipo. Então, é Uhum. saber falar, dialogar com assertividade. Então, assim, ó, em vez de você dizer, ninguém me ajuda, eu faço tudo sozinha, só eu que faço as coisas nessa casa, você não faz nada. Em vez de apontar o outro, de ser agressivo com o outro, você chega para o outro e diz, eu estou precisando de ajuda para fazer isso, você pode me ajudar a fazer isso? Olha que é diferente. E aí a pessoa, agora eu te pergunto, fica mais fácil a pessoa te ajudar quando você fala, você pode me ajudar a fazer isso? Ou quando você diz, você não me ajuda em nada, eu faço tudo sozinha, só eu que faço as coisas aqui. Não vai ficar mais fácil a pessoa te ajudar se você falar, oi, eu preciso de ajuda, você pode me ajudar? Humildade. Né? Então, a forma que você comunica com o outro é muito importante também, saber se comunicar. Entendi. Mais alguma coisa? Não, acho que só. Entrou Vitória, Helder fez mais uma pergunta, entrou Camila. Gente, as perguntas vão ser respondidas depois das minhas perguntas, que é exatamente sobre o tema, tá bom? E depois as perguntas de vocês podem nos responder. Gente, olha, nessa direção aqui do meu dedo tem um aviãozinho. Você pode compartilhar essa live com 20 pessoas, tá bom? Então compartilha essa live com as 20 pessoas para ajudar a gente e também os ajudar. Gente, a próxima pergunta é, Poliana. É normal sentir-se triste durante o isolamento? Sim, sim. Todas essas emoções que eu falei, né, a todo momento aí, de ansiedade, de medo, de sentir-se triste, é normal, né? É uma coisa nova. é, E só que assim, Eliabe, importante a gente saber diferenciar a tristeza, tá? Estar deprimido, algo momentâneo, do que a depressão, tá bom? Então, assim, a tristeza, ela tem um motivo, certo? Que nem a pandemia, a gente está triste agora, por quê? Porque é uma situação nova, mudou nossa rotina, a gente não sabe o que vai acontecer, então a gente tem um motivo, né, para estar triste nesse momento, a gente tem, tá? E ela é momentânea, ou seja, a gente não vai ficar o tempo todo triste, né? A gente não vai ficar o tempo todo triste. Tem momento que a gente vai se sentir bem, né? É, como eu falei, a tristeza ela tem um motivo, mas ela vai passar, certo? Uhum. Quando a gente perde um ente querido, por exemplo, né? A gente não vai sentir triste por algum dia, mas a gente sabe que vai passar, né? Entendo. Quando a gente passa em uma prova, quando a gente não passa em uma prova importante, né? Isso vai causar tristeza. Então, a tristeza, ela está presente no nosso dia a dia, ela também é importante também, tá? Agora, assim, quando essa tristeza ela vem acompanhada de outros sintomas, de forma intensa, dura mais aí de 2 semanas, tá? E aí a gente pode considerar que é a depressão, né? A depressão é uma doença, né? Então, além da tristeza,
tem outros sintomas, né? Além do humor deprimido na maior parte do dia, né? Então, assim, perda de interesse por atividades que antes sentia prazer em fazer. Então, algo que você gostava muito de fazer, sabe? E, tipo, por exemplo, Iago, você gostava muito de jogar bola, Uhum. tá? Aí, de repente, você não sente mais prazer em jogar bola, tá? Tudo que você sentia prazer, você sentia bem fazendo, você perde o interesse, tá? Antes, alteração no sono também é outro sintoma, tá? Então, ou você vai dormir demais, tá? Ou você vai dormir, não vai conseguir dormir, tá? Alteração no apetite, ou comer demais, ou comer de menos, né? Sentimento de inutilidade, ganho de peso, uma culpa excessiva, né? Pensamento de morte, tá? Isso tudo sintomas da depressão, que é diferente de tristeza, né? Então, capacidade diminuída de pensar, de se concentrar, tá? Quem sente aí depressão, ela não consegue ter energia para fazer as coisas, né, que fazia antes. Então, assim, até para pentear um cabelo, para levantar da cama, é um grande esforço que a pessoa faz, tá? E quando consegue fazer, a dependendo do nível aí da depressão. Então, é um grande esforço, isso requer muita energia da pessoa, Uhum. tá? Então, a depressão, ela é diferente da tristeza. A tristeza, ela tem uma causa e ela vai passar. A depressão, não, tá? E se eu dissesse assim, se eu tivesse um momento triste, né? Por exemplo, agora a pandemia tá causando sim tristeza, então é normal se sentir triste, né? E aí, mas aí, eu ganhasse na loteria, tá? Eu não ia ficar feliz, não? Mesmo com a pandemia, eu ia ficar muito feliz. Muito feliz. Não tem depressão, não. A depressão, o indivíduo não vai conseguir ficar feliz nem se ele ganhar na loteria. Mesmo se ele ganhar na loteria, ele vai continuar com sentimento, com humor deprimido, com todos esses sintomas aí que eu mencionei anteriormente. Entendi. Então, essas coisas que você falou aí são os sintomas da depressão, certo? Sim, alguns dos sintomas. Entendi. Bom, a última pergunta aqui foi uma pergunta que eu te fiz na live lá do Facebook, do YouTube, que é: qual é o conselho que você deixa para os alunos que estão agora aflitos, com medo? Ah, meu Deus, será que eu vou perder de ano? Esse tempo todo sem estudar, não vou conseguir colocar as matérias todos em dias. Então, qual é o conselho que você deixa para essas pessoas que estão com medo? Então, Eliabe, como eu falei lá na outra live, né? Realmente, é um momento. A gente está muito. Se fala muito assim de como os idosos, as pessoas que estão em risco, né? Se sente, como ela pode lidar com os problemas, com os conflitos, né? Se fala muito de como ajudar as crianças nesse momento, mas pouco se fala como ajudar os jovens e adolescentes nesse momento, né? Porque assim, eles também. Não, né? Ninguém está pensando em vocês. Mas assim, os jovens, os adolescentes também estão sofrendo com essa mudança de rotina, né? Então, o jovem ia para a escola, eles tinham ali uma rotina, então eles não estão vendo mais os amigos que antes né, eles estavam acostumados a ver. Então, se jogavam uma bola, fazia algo, não está mais fazendo. Então, isso modificou também a rotina dos adolescentes e dos jovens. E muitas vezes, dentro de casa, os pais não estão atentos aos sentimentos, aos conflitos, né, que os filhos, os adolescentes estão vivendo neste momento, né? E talvez não estou aqui, Eliabe, para dizer assim, é culpa dos pais. Não é isso, tá? É que muitas vezes a gente não está atento mesmo ao outro, tá bom? E aí, o que acontece? Eles estão passando por esses conflitos, por esses sentimentos aí sozinhos, né? Então, assim, pais, fique atento, né? Não sei se alguém aqui é mãe, é pai, enfim, está aqui na live, mas assim, fique atento aos sentimentos do filho, como eles estão se comportando nesse momento, né? Então, se você está notando que seu filho está muito triste, né?
inclusive alguns dos sintomas que eu citei ainda há pouco, da depressão, ou se eles estão muito ansiosos, né? Se eles estão muito isolados nos seus quartos, só no videogame. Só... Então, assim, vamos convidar os filhos, os adolescentes, para fazer algo junto com vocês, tá? Conversar. São pessoas que têm muito também a nos ensinar, tá? Sempre a gente pode aprender com o outro. Então, assim, dialogar com o filho, perguntar como ele está se sentindo. Quando eu falei das relações, do conflito das relações entre casal, enfim, aí também ficar atento aos adolescentes também, a conversar, entender o que é que ele está passando, a perguntar como eles estão se sentindo. Isso vai ajudar, tá? Assim, em relação... Não tem água, amor, tá ficando... Em relação a... Peraí, Leandro. Beba água. Beba água, água é importante. 70% do nosso corpo é feito de água. Então, assim, qual foi a pergunta mesmo, Eliabe? Foi em relação à escola, não foi? Oi? Repete a pergunta, por favor. Eu acho que eu tirei um pouco o foco dela. Na verdade, é um conselho para as pessoas que estão com medo de perder de ano, de perder de série, pelo fato de paralisação das aulas. Então, Eliabe, isso está muito naquela questão que eu falei anteriormente, de estar com a mente, estar com a preocupação voltada ao futuro, ao que ainda pode acontecer. Então, não aconteceu ainda, né? Mas a gente já está ali pensando, ruminando isso na nossa mente. Nossa, como é que vai ficar? Eu vou conseguir passar de ano? Eu vou dar conta de todas as disciplinas, de todos os conteúdos, no curto prazo, né? Então, assim, são vários questionamentos que você está ali pensando e isso te causa um certo sofrimento, uma certa angústia. Então, é como eu falei, né? Viver no presente, viver o que você tem hoje, né? Você sabe, assim, eu não sei se está acontecendo aí, mas aqui as aulas ela vai ser online, né? De modo online. Meu Deus, a live ficou misericórdia. Eu não sei se é assim, tá? Deixar para se preocupar com o problema quando ele Eliabe? Voltou, consigo te ouvir. Pronto. Certo. Então, aí cortou meu raciocínio. Sim, mas acho que eu estava falando o que a gente não pode controlar, né? A gente não pode controlar o que vai acontecer, né? Então a gente não sabe o que vai acontecer em relação às aulas ainda. Aqui eu já falei, né, que vai acontecer de modo online e tal. Aí eu não sei, certo? Mas assim, se você ainda não começou a ter aula online, né? Então, uma boa dica é você estudar os conteúdos, tem a internet aí a favor, né? Vídeo aula no YouTube, até livros mesmo, para que quando as aulas começar, você já tenha ali uma ideia do conteúdo, né? Então, assim, separe um momento para você estudar, né? Não ficar com a mente parada. Isso vai te ajudar na questão de não ficar com a mente parada, né? De planejar uma rotina, tá? Mas não se preocupe com o que vai acontecer, até porque você não sabe se realmente não vai conseguir dar conta, tá? A gente não sabe ainda o que eles vão preparar aí de metodologia para vocês. Entendi. Polly, a gente já está em 53 minutos de live. A live vai acabar, que quando dá uma hora de live acaba. Mas assim, as pessoas fizeram 4 perguntas aqui para a gente responder. Você acha melhor a gente usar esses 6 minutos e continuar falando? Você prefere postar essa live e fazer outra para responder as perguntas das pessoas?
Então, Eliabe, eu não sei que perguntas são, então não sei se vai dar tempo de responder dentro desses 6 minutos. E eu gosto de falar demais, né? Então, é melhor a gente encerrar e E continuar na fazer outra outro, né? respondendo essas questões. É, Beleza. Gente, ó, a gente vai acabar a live agora. Em menos de 30 segundos a gente vai fazer outra, tá bom? Então vocês vêm pra cá de novo. Eu anotei aqui quem fez as perguntas. De Eli Alves, Elio de Jesus e o Dilan Souza. Essas pessoas que fizeram as perguntas, gente, vocês podem responder as perguntas de vocês na outra live, tá bom? Então a gente vai cancelar a live e fazer a live de novo, tá bom? A live vai ficar aqui salva por 24 horas para você quiser assistir depois, tá bom? Vou cancelar aqui, viu, Paulo? certo.